Louvado seja o nosso Deus. Vocês têm que acostumar com esse delay que tem aqui quando a gente pega a palavra, porque para coincidir com a transmissão lá pela internet. Muito bem, louvado seja o nosso Deus por tudo que tem feito por nós. Vamos estudar a Bíblia. Romanos, você guarda para depois, que hoje não é Romanos, tá bom? Hoje é 1 Coríntios. Nós vamos fazer um parêntese, porque, como disse antes, nós estamos celebrando hoje, oferecendo a Deus uma ação de graça pelo aniversário da igreja, né? E eu gostaria de estudar com os irmãos acerca da igreja, e não da igreja no sentido de que vamos estudar sobre uma instituição da qual nós ouvimos falar, ou onde nós assistimos culto. Não. Nós vamos estudar sobre a igreja que somos nós. Nós somos a igreja. 1 Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia nesse texto. Os irmãos que estão em casa, pega a Bíblia aí e vão aí acompanhando com a palavra de Deus. O estudo da palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 a 9. Eu vou fazer a leitura, você preste atenção. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Só até o verso 9. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração, agora que vamos estudar esse texto da Tua Palavra, nos edifica, nos confronta, nos concede gratidão ao Senhor pelo estabelecimento e sustento da Tua igreja, pelo privilégio que o Senhor nos concede de fazer parte do Teu corpo, e agora nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, quando nós olhamos esse texto, talvez você possa dizer, uai, pastor, mas o senhor escolheu um texto assim esquisito para falar do aniversário da igreja, né? Falando que a igreja aqui, ela é criança em Cristo, carnal, né? Calma, vamos chegar lá. Motivo pelo qual quero compartilhar com você um texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é porque nesse texto, e bem como em toda a epístola, Paulo está trazendo várias orientações e sugestões e exortações para que nós, conquanto igreja, volto a dizer, não instituição, né, uma instituição que tem um CNPJ, mas corpo de Cristo, nós como membros da igreja, que somos aqueles que compõem a igreja, para que nós possamos aprender com a palavra de Deus acerca de alguns problemas que às vezes podem assaltar o nosso coração. A igreja de Corinto era uma igreja muito especial para Paulo. Algumas pessoas costumam dizer que era a igreja que dava muito trabalho, mas também era uma igreja especial. Porque era uma igreja, conforme Paulo fala aí desde o começo, no capítulo 1, Paulo chama essa igreja, versículo 2, de santificados em Cristo Jesus, de chamados para ser santos, com todos os que têm lugar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo traz nessa igreja vários elogios aos irmãos e várias críticas e várias correções, que é o que nós queremos ver aqui, acerca de como é que nós
precisamos viver como igreja. Os irmãos já pregamos nessa carta antes, para que possamos relembrar. Capítulo 5, versículo 9, Paulo mostra que teve uma carta antes dessa. Essa, na realidade, é a segunda. Ao que tudo indica, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, eles responderam essa carta, e agora Paulo traz resposta ao questionamento que eles fizeram para o apóstolo Paulo na carta de retorno que eles deram. Como é que nós descobrimos isso? Primeiro, por esse versículo, capítulo 5, versículo 9, já em carta vos escrevi isso. E depois, quando Paulo continua escrevendo, a partir do capítulo 7, ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, e ele repete isso no capítulo 7, versículo 1, no versículo 25, no capítulo 8, versículo 1, no capítulo 12, versículo 1. Ou seja, Paulo está citando alguma coisa que eles escreveram para ele, e ele agora está dando resposta. Portanto, essa carta é uma resposta a vários questionamentos e a várias notícias que o apóstolo Paulo ouviu acerca daquela igreja, né? Ele mostra isso aí no capítulo 1, versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Ou seja, Paulo está escrevendo para corrigir algumas deficiências que ele tomou conhecimento, seja por ouvir as notícias, seja pela carta que ele recebeu dos irmãos de Corinto. Então ele instrui, ele faz essas correções e ele traz instruções específicas acerca de vários assuntos, inclusive assuntos polêmicos, como a questão dos dons espirituais, que ele trabalha lá no capítulo 12, quanto à questão de profecia, com relação a dom de línguas. E Paulo traz essas instruções todas naquela igreja. Isso mostra que aquela igreja, gente, não era só uma igreja que não era crente, pelo contrário. Era uma igreja onde os dons se manifestavam de forma abundante. Era uma igreja onde existia um grupo de pessoas que trabalhavam. Era uma igreja que mantinha aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, né? Por exemplo, no capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim e retendes as tradições, assim como eu os entreguei. Só que no mesmo capítulo, no verso 17, ele diz: nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Então Paulo mostra os dois lados da mesma moeda. Uma igreja que tinha grandes qualidades, mas uma igreja que tinha grandes deficiências, grandes problemas, que precisavam ser trabalhados, que precisavam ser sanados. E essa é a nossa igreja, gente. Esses somos nós. Pela graça de Deus, somos uma igreja muito abençoada, uma igreja de 41 anos, né? Ou seja, Deus tem sustentado essa igreja durante esse tempo todo. Uma igreja com fartura de líderes, alto número de pessoas qualificadas para a liderança, mas ainda uma igreja que precisa acertar alguns ponteiros e corrigir algumas questões que ainda precisam ser corrigidas. Lembrando que essas questões se devem ao fato de que nós jamais estaremos conseguindo estabelecer uma perfeição na igreja. Não existe essa igreja perfeita, porque a igreja é composta de pessoas falhas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, né, para nós. Agora, observe, o que eu quero pegar nesse texto, expor esse texto, estudar esse texto com os irmãos, e fazendo aqui uma lição inversa. Se o apóstolo Paulo fala como eles não deveriam ser, então vamos pegar aquilo que Paulo diz que eles não deveriam ser e olhar o oposto. É o que nós devemos ser. Se eles eram uma igreja imatura, por exemplo, como é então que nós devemos ser? Uma igreja madura. Quais são as características que Paulo traz de uma igreja madura, falando aqui sobre o contrário, sobre a crítica a uma igreja que era imatura, né? É isso que quero desafiar você a estudar comigo nesta noite, tanto os irmãos aqui quanto aqueles que estão em casa. Lembrando os irmãos que jamais, quando nós estudamos e falamos sobre igreja, lembre-se, nós somos a igreja. O que nós precisamos evitar, toda vez que nós falamos disso, é aquele negócio assim: mas fulano podia estar aqui para ouvir isso, né? Aí o pastor fala um negócio aqui e tal,
olha, que bom que fulano veio, né? Tá vendo? Ouviu, hein? Coisa boa. Fala mais, pastor, aperta mais. Ou então o contrário, né? Você fala que o pastor fala coisa que não deveria ser e tal, defeito dos irmãos. Aí você olha para o lado e diz assim, tomara que o irmão fulano esteja assistindo na internet. Né? Não, queridos. Nós precisamos tomar a palavra para nós. Nós precisamos ver se de fato estamos na fé. Lembre-se que a igreja, como é composta de todos nós, ela será uma igreja madura na proporção em que os seus membros, as pessoas que a compõem, são crentes maduros. Ela será imatura na proporção em que os crentes da igreja são imaturos, são crianças na fé. Percebam que quando eu falo sobre isso, eu falo da igreja conquanto corpo. Se nós somos 400 pessoas e tem 10 pessoas maduras na fé, obviamente que esse seria um nível de maturidade muito baixo da igreja como um todo, apesar de ter 10 maduros. Mas se nós somos 400 e tem 200 que são maduros na fé, então aí sim, seremos uma igreja com um pouco mais de maturidade. E é por isso que nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos sozinhos. Lembre-se daquilo que estudamos domingo passado, quando falamos da carta de Paulo aos Romanos sobre os fracos na fé. Não adianta, tudo aquilo que nós fazemos e vivenciamos afeta os meus irmãos, porque nós somos um só corpo. Não adianta você falar assim, olha, eu não estou bem, mas isso é problema meu. Não, isso é problema nosso. Se você, porventura, der lá uma doença grave no dedão do seu pé, o problema é seu, não é do seu dedão do pé. Você não pode dizer, não, meu dedão do pé teve lá um problema sério, mas é problema dele, não estou nem aí para ele. Eu estou muito bem. Não, você não está bem. O dedão é seu, o dedão é você. Você é um dedão. Ou seja, um corpo. Por isso que nós precisamos aprender do que é uma igreja madura, e para que possamos passar a ter comportamento de igreja madura cada vez mais, e um grupo maior de pessoas cada vez mais, a fim de que sejamos de fato aquela igreja que Deus quer que nós sejamos. Vamos ver então as características de uma igreja madura, olhando aqui o oposto que Paulo fala. Vamos lá, a primeira característica que Paulo traz aqui, que está bem clara, é que uma igreja madura é aquela que se alimenta da palavra sólida, ou da palavra de Deus de forma sólida. Vamos entender isso aqui? Paulo diz assim, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimentos sólidos, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Só explicando para os irmãos, essa palavra carnal do verso 1, é uma palavra que mostra que nós somos de carne, vamos dizer assim. Mas a ideia, tanto daquela quanto dessa do verso 2, é de alguém que é dominado pela carne. Não é necessariamente só que a gente é de carne, porque nós todos somos, né? A questão que Paulo está dizendo, o crente carnal não é um crente de segunda categoria que nem é crente. Essa é uma discussão teológica que os teólogos às vezes gastam um tempão aí discutindo e tal. Mas vamos resumir da seguinte forma. O que Paulo está dizendo aqui, que aqueles irmãos eram crentes, eram salvos em Cristo Jesus, como ele coloca no capítulo 1, mas eles estavam sendo dominados pelos sentimentos da carne. Eles não estavam sendo dominados pela palavra de Deus. E fazia com que eles estavam sendo crianças na fé. Obviamente, eu sou pai, todos aqueles que são pais sabem perfeitamente, quando nós acompanhamos os nossos filhos desde criança, nós damos vacina, damos medicação, colocamos para fazer exercício físico, nós fazemos tudo o necessário para que a criança cresça e se desenvolva saudável. Mas a partir do momento que os nossos filhos não crescem, a gente pensa, tem alguma coisa errada, vou levar no médico. Aí leva no médico, escuta, o menino está muito pequenininho, né? Pela idade dele, já tinha que ter tão grande e tal. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo estava preocupado com os seus filhos na fé. Olha aí, Paulo diz isso no capítulo 4, lá no verso 15, né?
Paulo diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo estava dizendo isso: eu sou o pai espiritual de vocês, e eu estou preocupado com a saúde espiritual de vocês, como qualquer pai, como qualquer mãe tem com relação a seus filhos. E Paulo está dizendo aqui que estava dando leite, né? O que é, afinal de contas? Paulo não explica o que é isso. Interessante que nessa carta, Paulo não explica. Certamente você vai dizer assim: uai, mas deve ser assim. Leite dá a entender a coisa mais básica, mais essencial da palavra. E é isso. Pelo menos é o que o autor de Hebreus coloca, Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 12, ele diz assim: a esse respeito, o assunto que Hebreus estava tratando antes, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A ideia que está implícita aqui é essa questão de que se há um tempo que nós estamos na fé, é preciso que a gente se envolva com assuntos mais difíceis da doutrina cristã. É certo que uma pessoa que se converte, uma pessoa que foi convertida por Deus, digamos, há um mês, essa pessoa está começando agora, como diz, está engatinhando na fé, está estudando a Bíblia, está aprendendo, precisa ser trabalhada, ensinada os princípios elementares e tal. Agora, imagina só alguém de 20 anos que está na igreja e ainda está engatinhando. É o que Hebreus está falando, é o que Paulo está mostrando aqui. Uma igreja madura é aquela cujos membros se alimentam de palavra sólida. Não é que aqueles crentes não eram crentes, mas eles não estavam progredindo como deveria. Eles não estavam desenvolvendo como deveria. E aí que entra a necessidade de nós buscarmos essa característica de uma igreja madura. Nós estamos comemorando 41 anos de organização. Certamente que não podemos olhar para a igreja, como disse, como instituição, mas sim como povo, né? E cada um de nós, como membros desse corpo, temos que progredir na fé. Para quê? Para que a igreja como um todo seja uma igreja madura. Então a primeira característica é essa igreja que estuda a palavra de Deus de forma profunda, palavra sólida, não fica dependendo só de leite, só dos assuntos mais básicos da Bíblia, mas aquele que se aprofunda na palavra de Deus. E não só isso, mas aqueles que se aprofundam na palavra de Deus e mostram isso no seu comportamento. Porque aqui tem uma curiosidade. Lá em Hebreus, ele é claro em dizer que o problema deles é que eles não entendiam alguns assuntos complicados, por quê? Porque eles ainda eram crianças no que diz respeito aos princípios elementares. Aqui Paulo não fala isso. Paulo fala que o que caracterizava esses irmãos como crianças não era o fato de não ter conhecimento bíblico. Tanto é que eles tinham línguas, profecias, eles tinham dons, eles tinham doutrina, eles tinham salmos, lá na frente ele fala isso. Mas é o comportamento dele. E aí vem a segunda característica de uma igreja madura, que é uma igreja que preserva a sua unidade. Uma igreja que preserva a unidade. Uma igreja que vence as contendas, as pelejas. Ou uma igreja que resolve os problemas. Paulo diz isso aqui no verso 3, 4 e 5. Ele diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo não está reclamando do conhecimento bíblico deles, dizendo que era raso. Paulo estava dizendo que o comportamento deles, o procedimento deles,
é que estava evidenciando que eram meninos na fé. O problema específico aqui, irmãos, diz respeito aos líderes. Estava havendo preferência por parte da igreja com relação a alguns líderes. Obviamente que não se aplica só aos líderes, daqui a pouco vamos ver um outro texto que Paulo fala isso. Mas uma coisa que nós precisamos compreender e entender, vamos falar um pouco agora dos nossos líderes, dos nossos pastores, né? Um pastor, ele não é ministro de uma igreja particular, ele é o ministro do Evangelho de Cristo. Ele tem uma tarefa que excede a própria igreja. É Deus que coloca o seu pastor aqui para ministrar a palavra como servo de Deus e do povo de Deus. É o que Paulo e Apolo estavam fazendo na igreja. Eles eram servos de Cristo, está no capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministros aqui, tradicionalmente, Paulo usaria a palavra diácono, que é a palavra em grego, para ministro é diácono. Mas aqui nem diácono é hipéretes, que demonstrava o escravo romano que ficava nas galés de guerra, aqueles barcos grandes que tinham os remos para fora. O hipéretes era o escravo que ficava dentro do barco com o pé amarrado lá na corrente, né? Só com a função de remar, de acordo com a ordem do comandante que ficava chicoteando eles. Paulo está dizendo, nós somos apenas hipéretes. Nós somos apenas servos de Deus, que é que vocês têm que estar fazendo preferência, etc. Paulo mostra aqui que o que conta é o ofício e não a pessoa. Você precisa estar colocando isso de forma consciente no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque senão você vai começar a ser tentado a cultivar ídolos dentro da própria igreja. Alguém já escreveu certa vez um livro, né, que fala sobre isso, os ídolos do coração, que mostra que o nosso coração gosta de fazer ídolos para adorar. Nós somos propensos a isso. É próprio do coração decaído adorar algum ídolo. Tanto é que o fator Melquisedeque, né, a ideia dos missionários de que você jamais vai encontrar uma cultura sobre a face da terra que não tenha ídolos para adorar. Pode ser uma tribo de ídolos lá no meio do mato que ninguém alcançou outro, ninguém foi lá falar para eles nada, eles adoram a lua, eles adoram o sol, eles adoram um rio, adoram um animal, porque é próprio do ser humano. E às vezes nós podemos fazer uma aplicação, vamos assim dizer, espiritualizada, quando nós começamos a idolatrar aquele que prega a palavra de Deus. Talvez aí, não de forma consciente, mas o seu comportamento, a sua atitude, era isso que Paulo estava condenando aqui. Porque o cristão que faz isso, ele demonstra, de fato, estar precisando crescer na fé mais um pouquinho. Ter um pouco mais de aperfeiçoamento. É o que Paulo está mostrando aqui. Percebam que talvez Paulo pudesse até ceder a essa tentação. Quando as pessoas dizem, eu sou de Paulo ou de Apolo, Paulo até talvez, pelo seu conhecimento, pelo aquilo que ele escreveu, pela influência dele, ele até pudesse botar as manguinhas de fora e dizer, de fato, eu sei que eu tenho aí muitos mais que gostam de mim do que gostam de Apolo ou que gostam de Cefas, mas Paulo corta isso, como corta o mal pela raiz. Ele diz, não, nós não somos nada, nós somos apenas servos e ponto final. É lógico, irmãos, que nós sabemos, e Paulo admite aqui as diferenças no ministério, né? Eles eram diferentes, claro que eram. Paulo era de um jeito, Apolo era de outro, mas eles eram servos. E a igreja precisa sempre aprender isso. A preservar a sua unidade quando aparecer ciúmes e contendas. Talvez fique pensando assim, mas ciúmes na igreja, pastor? Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, qual é o pastor da igreja que você mais gosta? Qual é o presbítero da igreja que mais te chama a atenção, assim como homem de Deus? E diácono? Qual é o diácono mais pé de boi que você tem aqui na igreja, que você gosta mesmo da atuação dele? Né?
das irmãs aqui da igreja, quem é aquela que você gosta mais de ouvir uma oração, que ora por você e tal? É possível que a gente tenha ciúme, sim. É possível que a gente tenha preferência, e talvez até você diga, pastor, mas isso é uma coisa normal. E de certa forma é. Normal no sentido de ser próprio do coração humano. O problema é que o crente carnal é aquele que se deixa dominar por isso. Como disse antes, é aqueles que se deixam dominar pelos sentimentos da carne. E aí nós entramos nessa consciência que precisamos ter de que nós precisamos evitar facções na igreja. Ciúmes e contendas na igreja. Fica pensando, será que nós temos isso aqui, né, na nossa igreja, etc e tal? Aí cada crente precisa analisar o seu próprio coração acerca disso. Temos que ter muita cautela. Outra coisa importante, irmãos, dentro dessa questão, talvez você se identifique, como eu me identifico, como um crente maduro. A minha avaliação acerca da minha vida cristã, eu posso me identificar como um crente maduro. Talvez você se identifique como um crente maduro. Mas já perceberam que, de vez em quando, até pessoas maduras têm atitudes infantis? Lembram-se daquele promotor, sei lá, que rasgou a multa, né, porque não pôs máscara e tudo mais? Um senhor já idoso, um homem letrado, um homem culto. Aquilo foi infantilidade. E às vezes acontece isso conosco também. Pode ser, aqui nessa igreja eu me lembro de um episódio que aconteceu aqui, dentro desse templo. Só que não era templo, era quadra. Isso há muito tempo, quando eu era jovem ainda, né? Nós tivemos, assim que fizemos a quadra, eu era também da mocidade da igreja daquela época, assim que nós inauguramos a quadra, aquela escala de jogos, teve um momento de um jogo aqui, que um irmão da liderança, um presbítero, fez lá uma jogada assim meio violenta, e o juiz, nem lembro que era o juiz, só fiquei lembrando desse irmão, né? Por causa do testemunho que ele deu, né? E o juiz expulsou dele. Irmão, está fora, fica lá um tempo e tal, para refrescar a cabeça. E ele sentou no meio da quadra e disse, eu não vou sair, quem vai me tirar daqui? Sentou, literalmente, falou, não saio. Quem vai conseguir me tirar daqui? Era o irmão maduro, claro que era um presbítero, mas teve uma atitude infantil. É por isso que nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento, às nossas atitudes, porque a despeito de você se identificar ou achar que é alguém maduro, tome cuidado, porque as suas atitudes, às vezes, podem ser de crianças, mesmo você não sendo crianças, que é o que estava, aparentemente, acontecendo aqui. Terceira característica de uma igreja madura que nós precisamos perseguir, cada um de nós como igreja, é que uma igreja madura é aquela que reconhece que é Deus que age na sua história. Ela reconhece que é Deus que age, não os homens. Versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento foi de Deus, de modo que o que planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Nós precisamos ter essa consciência, porque é essa consciência, irmãos, que vai, primeiro, nos precaver de sermos partidaristas, criarmos facções, e segundo, é essa consciência que vai vacinar o nosso coração contra os elogios que alguém possa fazer ao seu trabalho, ao seu ministério no corpo de Cristo. E olha que o diabo é astuto. O diabo pode pegar o melhor dos pregadores que pregar nesse púlpito e derrubar ele. Na hora que ele descer do púlpito, estiver lá na porta cumprimentando as pessoas, quando alguém fizer um elogio para ele. A atitude dele com relação a isso vai determinar se ele foi ou não aprovado nessa prova de fé, nesse teste de fé. O que Paulo está mostrando aqui é que nós somos servos, quem faz a obra é Deus. Paulo mostra, pegando aqui a ideia da agricultura, né?
O agricultor ele pode lavrar a terra, fertilizar, semear, plantar, regar, capinar, cuidar, pulverizar, chama lá o engenheiro agrônomo para mexer no pH da terra, não sei o que lá das quantas, etc e tal, mas chega um momento que o agricultor tem que cruzar os braços, ou então colocar as mãos assim, dizer, Senhor, agora é com o Senhor, não posso fazer mais nada. Eu posso fazer a minha parte, eu posso fazer tudo na terra, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá a chuva, é Deus que está o ambiente favorável. É Deus que trabalha na sementinha lá debaixo da terra para ela germinar e não apodrecer. É Deus que faz crescer, é Deus que traz os frutos. É o que Paulo está mostrando. Se nós somos servos que estamos trabalhando para o Senhor, toda a honra e toda a glória é dele, porque é ele que faz a obra. Não somos nós. Nós somos incapazes de fazer uma planta crescer. Por isso o agricultor depende inteiramente de Deus. E agora, aplicando essa ideia nesse texto, é que Paulo está dizendo, vocês estão sendo incoerentes, vocês estão sendo crianças de ficar tendo partidarismo, porque Paulo não é ninguém, Apolo não é ninguém, vocês precisam adorar a Deus, porque é Deus que deu o crescimento. Vamos falar dessa igreja? Nós tivemos aqui homens valorosíssimos que trabalharam por essa igreja no passado. Conheço a história da igreja, me parece que vim aqui para a igreja quando a igreja estava, no 2º ano de organização. Depois fiquei fora um tempo, mas sempre ouvindo notícias da igreja por causa da família. Eu sei que aqui nós temos gente que trabalhou valorosamente. Muitos pastores que literalmente deram aqui a vida pela igreja, o sangue pela igreja. Muitos presbíteros que honraram a Deus, que seguraram o tranco nas horas difíceis. Muitos líderes, muitos diáconos, muitos presidentes de mocidade, de SAF, muitos membros de equipe de louvor, nos momentos difíceis, seguraram o tranco e fizeram a obra se continuar até passar alguma fase mais difícil. Eu sei que aqueles que aqui estão, que são mais antigos na igreja, estão passando aí, né, um filme, né, lá na mente, no coração. Caramba, foi mesmo. Quando a gente enfrentou aquele problema tal, como foi difícil. Aquela crise tal, como foi difícil. Quando a gente fez aquilo, e etc, etc. Irmãos, de fato, eu creio que todos nós que tivemos trabalhando nessa igreja, fizemos o melhor que estava ao nosso alcance, mas não foi por causa disso que a igreja chegou onde está. Foi por causa da boa mão de Deus que esteve conosco e continua conosco, continua com a igreja. É Deus que faz a obra. Aliás, eu quero que você guarde isso no seu coração, porque o dia que você tiver a motivação para falar do Evangelho para alguém, jamais diga, pastor, eu não sei falar, eu não consigo converter ninguém, nem você, nem ninguém consegue converter ninguém, queridos. É Deus que faz a obra. É Ele que age. Por isso você precisa aprender a abrir os seus lábios como cristão, como discípulo de Jesus, e compartilhar da palavra de Deus, sabendo que é Deus que vai fazer a obra. O nosso ministério é pregar o Evangelho. O ministério do Espírito Santo é converter as pessoas. Você não tem a tarefa de converter as pessoas. Você tem a tarefa de interceder pelas pessoas e de proclamar a palavra de Deus para as pessoas. Mas é Deus que faz a obra. E às vezes alguém para quem você possa ter pregado, a pessoa rebelou-se, a pessoa desprezou, a pessoa largou, mas fica tranquilo, porque você plantou. Um dia, mais na frente, outro vai regar, outro vai dar outra palavra de testemunho, e a pessoa vai ser convertida pelo Espírito Santo. Você lembra? Quantas ilustrações eu teria para citar para você de casos assim? Tanto de pessoas que que converteu enquanto eu estava pregando, mas depois eu fui conversar com a pessoa, ela já tinha sido preparada muito antes. Deus já tinha enviado os predecessores muito antes
para que preparasse o coração, para que naquela pregação, de fato, o Espírito Santo constrangesse o coração e convertesse aquele coração. Quantas pessoas para quem eu preguei o Evangelho, as pessoas viraram as costas e foram embora, não sei, não tenho noção do que aconteceu com essas pessoas, mas a semente está lá, é Deus que vai fazer essa obra, não somos nós. Isso precisa ser uma motivação para que nós sejamos cooperadores de Deus. E aí vem a última descrição, a última característica de uma igreja madura. Uma igreja que trabalha como cooperadores de Deus. Paulo mostra isso no verso 8 e 9. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Ah, pastor, se o Espírito Santo é que converte o coração das pessoas, então tá bom, deixa trabalhar, não vou fazer nada. Não, mas nós somos cooperadores. Não sei porquê, e de fato não sei, por que Deus não concedeu o ministério da evangelização para os anjos? Hebreus trabalha isso, né? Coisas essas que os anjos anelavam perscrutar, mas Deus resolveu contar conosco. Deus resolveu contar com seus servos. Paulo diz isso várias vezes, a fé vem pelo ouvir. Como converterão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos, que nós já estudamos esse texto. Nós somos cooperadores. Então percebam que o próprio apóstolo Paulo, quando você depois, se tiver um tempinho, quiser dar uma olhada em Atos capítulo 18, mostra Paulo chegando em Corinto. Lá em Corinto, Paulo encontra Priscila e Áquila. Paulo então expõe a palavra a eles. Paulo fica 1 ano e meio naquela cidade, planta ali a igreja é criada. Paulo então vai com Priscila e Áquila para Éfeso. Chegando em Éfeso, ele encontrou um judeu eloquente pregador, chamado Apolo. E Priscila e Áquila sentam com Apolo, expõe a palavra para Apolo. Apolo então se converte e passa a pregar o Evangelho. Era um pregador eloquente, inclusive nós somos de Paulo, outro de Apolo, porque Apolo pregava melhor do que Paulo. Ah, pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque de fato existem vários textos que falam de Apolo como eloquente pregador, e o apóstolo Paulo, em algumas cartas, ele é acusado da palavra dele não ser boa, da carta serem fortes e agressivas, mas a palavra pessoal dele não ser muito boa. Agora, quem foi que trabalhou com Apolo? Priscila e Áquila. Quem foi que trabalhou com Priscila e Áquila? Paulo. É essa a ideia dos cooperadores. Nós pregamos o Evangelho, nós discipulamos uns aos outros, aquele a quem nós discipulamos discipulam terceiros, e assim sucessivamente. É por isso que ele diz que o que planta e o que rega são um. Na verdade não são um plantou, outro regou, ele acabou de dizer isso. Mas quando você olha na característica, são servos. Quem é que plantou? Servo. Quem regou? Servo. A despeito de serem pessoas diferentes, mas eles têm um objetivo comum. Eles têm um propósito comum. E o crescimento, quem dá, é Deus. Percebam que quando você encontra, voltando agora à paráfrase, né, a comparação da plantação, se uma pessoa planta e outra pessoa está a tarefa de regar, essas duas pessoas elas não estão em oposição, elas não estão fazendo competição. O que todos querem é que a lavoura dê certo, que frutifique, porque o objetivo deles é esse. Não é o que plantares, fiz meu trabalho, tomara que o trabalho do outro lá que vai regar não dê certo. Porque aí o meu trabalho fica destacado, eu plantei bem. O outro é que fez mal. Não, quem planta e vai plantar no outro lugar, o outro vem para regar, ele torce para que o trabalho de quem está regando dê certo também, porque o objetivo é nesse ponto que são um. Paulo e Apolo não eram rivais. É isso que ele está mostrando aqui. Agora, percebam, não é que Deus não olha o crente individualmente. Olha, é óbvio, pode ver aí no verso 8, o que planta e o que rega são um, e cada um
receberá o seu galardão, o seu salário, conforme ou segundo o seu próprio trabalho. Agora preste atenção numa coisa: o salário não é pelo resultado, não é pelo fruto, é pelo trabalho. Por quê? Porque o fruto quem dá é Deus, não somos nós. Então ele está dizendo aqui, mostrando isso, que os ministros deveriam trabalhar não para si mesmos, mas para o Senhor, e a igreja precisam se submeter a eles, enquanto eles estiverem nessa classificação de servos de Deus. E assim como a lavoura vai sendo cultivada, e também um prédio para ser erguido, tudo passam por fases, por etapas, até chegar-se à colheita ou à conclusão do edifício. É o que Paulo está mostrando aqui. Antes de concluir, quero lembrar para você uma coisa importantíssima que Paulo diz no capítulo 4, versículo 6. Olha na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que é que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não estivesse recebido? Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? É que todas essas características que Paulo traz aqui sobre a igreja, falando dele e de Apolo, é na verdade para a igreja. Paulo não está querendo apenas falar que eles não deveriam ter preferência para Paulo, ou para Apolo, ou para Cefas. Paulo estava querendo mostrar que isso se aplica em todas as instâncias da igreja. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração como igreja. Nós olhamos aqui, por exemplo, o pessoal da música que canta de forma maravilhosamente bem. Tem gente que até compõe música. Agora perceba, qual é a glória desses irmãos? São servos. Nada mais. É óbvio que cada um receberá o seu galardão, conforme a dedicação, a prioridade que dá ao seu ministério, o empenho em fazer o melhor para Deus. Lembrando que sempre, em qualquer ministério, temos que oferecer a Deus o melhor que estiver ao nosso alcance. E Deus sabe qual é o melhor que está ao nosso alcance, porque Ele conhece o nosso coração. Mas mesmo assim, quando você oferecer o melhor para você e fazer um trabalho de excelência que glorifique a Deus, você precisa descer essas escadas aqui, dizendo: eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas aquilo que eu devia fazer e nada mais. Louvado seja Deus que abençoou esse trabalho. Aqueles que são líderes na igreja, da SAF, da UPH, da UCP, da UPA, da UMP, do Coral, do Ministério de Intercessão, do Ministério de Planejamento Estratégico, do Ministério de Comunicação Social, da Junta Diaconal, do Conselho da Igreja, do Coral, dos conjuntos, da equipe de louvor. Lembremos isso. Nós somos servos, é Deus que faz a obra. E se Deus faz a obra, nós precisamos aprender a nos esconder atrás da cruz de Cristo, dizer: louvado seja o nosso Deus. Nós somos servos. Servos. Como igreja, nós precisamos amadurecer. Como igreja, nós precisamos crescer. Essa é a conclusão que quero deixar aqui, irmãos. Falando de pastores, quantos pastores já passaram por essa igreja na vida dos irmãos? A grosso modo, não vou lembrar de todo mundo: Antônio Cacheta, Rubens Castro, depois Narciso, Marcos, Jadiel, Lee, Weder, Jonas, Israel. Tem mais um aí que eu pulei? Fora os auxiliares que esses pastores tiveram, né? Quantos presbíteros?
temos nessa igreja. Se você for contar aí quantos presbíteros já passaram aqui nesses 41 anos de história da igreja, certamente vai dar um grupo grande. Quantos diáconos, quantos presidentes de mocidade, aí eu entro na fila também, né? Quantos líderes de equipes de louvor, quanta gente às vezes tocou sozinho aqui, porque não tinha equipe, só tinha o louvor, né? Tudo gente que Deus usou recentemente. Agora, Deus levou no Otiniel, que também foi outro guerreiro, que trabalhou aqui nessa igreja por muito tempo, né? Quantos líderes, quantas pessoas Deus usou, quanta gente que não teve cargo de liderança aqui na igreja, mas lá nos bastidores estava intercedendo, participando da vida das pessoas, abençoando vidas com a sua vida. Tudo gente que foram cooperadores, deixaram um legado na vida de centenas de pessoas, porque se dispuseram a ser cooperadores de Deus, a ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. E uma igreja madura é aquela que não vive em função de uma personalidade carismática, mas uma igreja que estuda a palavra, que confere na palavra aquilo que ela crê, aquilo que ela vive. É uma igreja que, quando surge algum problema, os irmãos sentam, chegam a comum acordo, a consenso, e traz o anúncio dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós resolver desse jeito. Essa é a igreja madura. Essa é a igreja que precisamos ser a cada dia mais e mais, como membros da igreja. Queria trazer aqui 3 aplicações. A primeira dela, para aqueles que ainda ainda não se dispuseram a comprometer-se com a igreja. Você que está nos visitando, essa é a sua igreja. Vem para cá, mas venha para ficar, para fazer parte do corpo de Cristo, para aprender a palavra e para ensinar também como se deve viver a palavra. Estamos aqui fazendo um convite de coração e braços abertos para que você venha para essa família da fé. Uma igreja madura, mas que de vez em sempre algumas atitudes infantis aparecem, né? Não é uma igreja perfeita, mas o corpo de Cristo, um povo que serve a Deus, que adora a Deus. Até aqueles que estão vendo pela internet, né? Venha para cá, venha fazer parte dessa igreja. Temos 41 anos, não sabemos mais quanto tempo teremos até Jesus voltar, mas enquanto Deus considera a graça de estarmos por aqui, venha servir a Deus conosco. Segunda aplicação que quero fazer: se você é membro dessa igreja, mas está engateando na fé, faça um pouquinho mais de esforço, tenha um pouquinho mais de empenho com a sua vida espiritual. Aproveite aí esse isolamento social, essa quarentena, para quem sabe você estudar mais a palavra de Deus. Ao invés disso ser algo para desestimular você, quem sabe você aproveita melhor o seu tempo para estudar mais a Bíblia. Quem sabe ler uma boa literatura que possa te ensinar a palavra de Deus e você possa crescer na fé. E a terceira aplicação que quero fazer é para aqueles que são membros dessa igreja, se julgam adultos espirituais, que cada um de nós, e aqui quero me incluir nessa turma, lembremos de zelar do nosso comportamento e das nossas atitudes, para não termos atitudes infantis, mas para estarmos sempre agindo com maturidade diante de toda e qualquer dificuldade, problema, luta, crise, desavença ou contendas, como o texto traz aqui, né, com maturidade, para conduzir a igreja na unidade, para que a igreja possa caminhar como um corpo mesmo, todos pensando a mesma coisa, sentindo, tendo o mesmo sentimento, porque aí sim seremos uma igreja madura. Lembrando ainda que aqueles que se julgam maduros precisam aprender a cuidar dos que são imaturos. Quando você vê algum irmão que é imaturo, ou irmã que é imatura, mas como é que fulano falou isso, né? É muita infantilidade. Você é maduro? Então vá lá, vai edificar, vai ajudar, vai instruir, né? Como nós vimos domingo passado, o estudo de Romanos sobre os fracos na fé, nós temos responsabilidade uns com os outros, de crescer ou promover o crescimento uns dos outros. Amém? Que Deus abençoe que nesse 41º aniversário da nossa igreja,
nós tenhamos esse sentimento duplo. Primeiro, gratidão a Deus por tudo que aconteceu até aqui. Para chegar aqui, muita gente pagou o preço, muita gente foi cooperador de Deus, muita gente se sacrificou, se empenhou, desenvolveu com fidelidade a tarefa que Deus lhe passou. Agora é a nossa vez. Daqui para frente, está nas nossas mãos, sermos cooperadores de Deus, para com empenho, com dedicação, levarmos adiante a obra de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos ter agora a música especial com o coral jovem aqui da Igreja União. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor
me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Eu confesso que eu sou apaixonado nos nossos corais. Amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus pela bênção de termos aí nossos corais. Apesar que eu estou com vontade de vê-los aqui, ao vivo e a cores aqui na igreja, né? Logo, logo, com a graça de Deus, podemos voltar, inclusive os irmãos que estão em casa, né? Também poderemos todos estar aqui na igreja. Vamos encerrar o culto com oração, queridos. Nessa oração, gostaria de interceder pelos enfermos e pelos pedidos e agradecer a Deus pelos aniversariantes, né? Os pedidos de intercessão que nós temos aqui é do nosso irmão Paulo Tomé, irmã Norma. O irmão Paulo está ainda no hospital, a irmã Norma está tratando em casa, né? O Luciano também parece que já está bem melhor. Os meninos da Paula também tiveram positivo para a Covid, mas assintomáticos. Continuar orando então pela família do irmão Paulo, para ele possa voltar logo a receber alta do hospital. A irmã Josefa também está no hospital, numa situação crítica, precisando aí, de fato, das nossas intercessões, né? A orar pela Marina e toda a família, do nosso irmão Otiniel, que Deus apacente o coração daqueles irmãos queridos. Nossa irmã Oralda também está lá, né? Kênia e família, pela graça de Deus, parece que já passou ali a turbulência maior, mas a Oralda carece de intercessão por estar mais fraquinha, precisando ali da graça de Deus. Louvar a Deus pela vida da Neri. Deus está continuar recuperando e fazendo esse milagre que fez na vida dela. A senhora que chama Iolinda, é uma cunhada da Miraildes, também está precisando das nossas orações. Reverendo Gessé Rios foi assaltado, né? Deus esteja abençoando, agradecer a Deus pelo livramento que deu a eles. Orar pela irmã Miriam também. Na realidade, no boletim da igreja, se você observar, quem tinha que estar pregando hoje era o pastor Rubens. Mas na sexta-feira a Miriam sofreu um acidente, ela tropeçou e caiu, bateu o rosto no chão. Foi no médico, mas está tudo bem, graças a Deus. Mas o pastor Rubens está lá, cuidando da amada, né? Está lá, sendo o acompanhante da amada lá, cuidando dela, né? Mais algum pedido de oração por enfermidade, alguma coisa assim? Não? Sim, irmã Terceira. Qual o nome dela, minha irmã? Neide. Certo. Orar também pela Neide, gente. Família dela. Oi? Irmã Dirce, né? Sim, também está precisando das suas orações. Está mais aprumada, mas vamos continuar orando pela irmã Dirce também. Sim, Vaguinho. Irmão Eustáquio, né, que está aqui, levou um tombo da escada uns tempos atrás aí, passou meio de banda, mas está aqui, louvado seja Deus, né, Zé Eustáquio? Louvando a Deus aqui, agradecendo pelo livramento, pela recuperação. E temos a ação de graça pelos aniversariantes, né? Olha aí, tanto de gente, ó. O Levi, amanhã, Levi, é o da Lívia, né? Da Lívia. Levi, Luiz Eduardo, churrascão na casa dele amanhã, para ele e para a família, porque nós não podemos ir lá. O Samir, dia 25. O Roberval, também está ali o Roberval, churrascão na casa dele, dia 26. Mas nós também não podemos ir lá. E dia 28 é Yasmin. Vem cá, Roberval e
Luiz Eduardo, quem mais está aí? Samira, Yasmin está aí, não? O povo está de máscara, não está para ver quem é quem. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana? Próxima aí, daqui de hoje até sábado? Não? Ok. Então, irmão, nós vamos orar. Quero convidar a igreja aqui a colocar-se em pé. E após a oração, quero pedir que os irmãos sentem, que tem alguns avisos importantes da liderança da igreja para repassar para a igreja. Bênção de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos ao Senhor, porque a despeito dessa pandemia, nós sabemos que todos os teus planos serão cumpridos, porque serão cumpridos por causa do teu poder. O Senhor, todas as coisas o Senhor pode. E nós glorificamos o Senhor por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos interceder por todos esses enfermos que citamos aqui. Com a tua boa mão, Senhor, acode, apacenta o coração daqueles que estão enlutados, fortalece o organismo dos que estão enfermos, para que no futuro próximo possam voltar às suas atividades normais com a saúde plenamente restabelecida, Senhor. Cuida, Senhor, do teu povo, a cada dia, nas suas necessidades, nas suas carências, possam encontrar no Senhor o amparo e o apoio. Queremos também glorificar ao Senhor pela vida do Roberval e do nosso irmão Eduardo, que estão aqui representando os aniversariantes dessa semana. Obrigado, Pai, porque sabemos que na vida desses queridos, o Senhor esteve presente neste ano que está se encerrando da existência deles. E nós os colocamos na Tua presença, para que neste novo ano, que eles começam a viver essa semana, possa também ter a boa mão do Senhor conduzindo os passos deles, abençoando, dando sucesso em todos os seus projetos, e naqueles projetos que não estiverem de acordo com a Tua vontade, que o Senhor dê a conhecer aos Teus servos isso, para que eles possam corrigir, para que eles possam adequar-se à Tua vontade, e assim possamos ver o Senhor trazendo prosperidade e toda a felicidade a esses irmãos queridos. Abençoe seus familiares, para que juntos possam celebrar e glorificar o Senhor por essa bênção. Louvamos ao Senhor, clamamos que o Senhor abençoe teu povo que aqui está reunido, aqueles que estão em casa, possam também ser agraciados com a tua bênção a cada dia. A nossa oração, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, Senhor.